A graça e a paz de Jesus, amém? Nós estamos na nossa série de mensagens sobre a Páscoa, Jesus, a maior entrega, e hoje, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Sim? Não? Talvez? E quando nós estamos falando sobre essa entrega de Jesus, o que tem sido muito falado nos dias de hoje é a respeito de propósito. Treinamentos de coaching, livros que tratam sobre esse assunto, e muitas vezes as pessoas são levadas a ter um propósito de vida, alguma coisa que elas buscam muito, que elas esperam muito alcançar, e quando elas alcançam esse propósito, essa meta, esse objetivo, depois que elas alcançam, elas perdem o propósito da vida. Há um tempo atrás eu ouvi algum especialista falando sobre esse assunto, e ele disse que, por exemplo, os homens, na maioria dos homens, tem como objetivo, como meta, uma questão financeira, talvez um alcance de algum patrimônio, comprar uma casa, um carro, ou ter um valor investido, um patrimônio acumulado, um dinheiro acumulado, e aí quando eles alcançam esse propósito, esse objetivo, essa meta, eles perdem o propósito de viver. Eles ainda se sentem vazios, eles ainda se sentem tristes. Já no caso das mulheres, esse especialista estava dizendo que a maioria das mulheres, ou grande parte das mulheres, o propósito, uma meta, um objetivo é a questão de estética. Então a mulher ela começa a fazer academia, ela começa a fazer regime, ela faz cirurgias plásticas, ela pinta o cabelo, ela faz diversas atividades e coisas para atingir esse objetivo, essa meta, esse propósito. E quando ela alcança esse propósito, esse objetivo, essa meta, ela ainda se sente infeliz, insatisfeita e sem gosto de viver a vida, sem propósito de vida. Alguns dias atrás nós vivemos uma experiência muito triste no nosso estado, no nosso país, que foi aquele massacre lá em Suzano, na cidade de Suzano. 2 jovens planejaram aquele atentado àquela escola, e nas investigações, os policiais que estavam investigando a respeito desse crime, desse acontecimento, desse massacre, descobriram que esses jovens recebiam informações de um blog na Deep Web, que é uma internet paralela à internet que nós usamos, e lá nesse blog eles recebiam informações a respeito de como eles poderiam fazer esse ato terrível que eles fizeram lá em Suzano, esse massacre que eles fizeram. E nesse blog, esse mentor que acompanhavam esses jovens, ele falava sobre o propósito deles fazerem esse ato que eles cometeram. E ele dizia que quando eles cumprissem todas aquelas informações que ele estava passando para aqueles jovens, eles iriam morrer marcando o seu nome na história, e eles receberiam virgens no paraíso, onde eles estariam depois do acontecimento. O fato é que eu e você, nós vivemos em um tempo, numa geração que é carente de propósito. E o que tem sido a mensagem cristã, o que nós temos transmitido para esse mundo tão carente de propósito, tão carente de objetivos, de meta? E é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com você, olhando para a vida de Jesus, quando Ele se entrega pelo propósito. Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas. A entrega pelo propósito. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler do versículo de número 35 ao 44. Esse texto, ele narra a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém. Ele está indo para a celebração da Páscoa. Lucas 19, os versículos 35 a 44. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Faça uma oração a Deus. Peça que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração nessa noite. A palavra de Deus é viva e eficaz. Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, que o Senhor toque a nossa vida, que o Senhor transforme a nossa vida, Pai, que o Senhor nos dê um rumo, um propósito, um objetivo, uma meta, um sonho. Toca o nosso coração nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os estudiosos da língua, de linguística, eles falam a respeito desse termo propósito, e eles costumam dizer que propósito não é simplesmente, o significado de propósito não é simplesmente você ter uma meta ou um objetivo, é você colocar alguma coisa à frente da maneira como você vive. E eles falam, muitas vezes, colocar à frente os seus princípios e os seus valores antes de você tomar as suas decisões, e antes de você falar qualquer coisa, e antes de você tomar ciência dos fatos e conviver com as pessoas e ter os seus relacionamentos. Para nós cristãos, não é apenas colocar os princípios e os valores que nós cremos como sendo verdade, extraídos da palavra de Deus, mas é também cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus, pelo qual Ele criou a minha vida e a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando eu e você fazemos essa pergunta e nós vivemos buscando pelo Espírito Santo cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, nós atingimos aí o propósito pelo qual Deus criou a minha vida e a sua vida, pelo qual Deus nos criou. E Jesus Cristo, quando Ele vem ao mundo encarnado, Ele é o primeiro ser humano que vive a plenitude do Espírito Santo. Jesus, no seu batismo, Ele recebe a vinda do Espírito Santo sobre Ele em forma de pomba, e o Espírito Santo e a voz do Pai clamam a Jesus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Jesus Cristo, Ele vive na plenitude do Espírito Santo, e Ele faz a vontade de Deus, Ele faz a vontade do Pai, e Ele vive no poder do Espírito Santo. Jesus chega até as pessoas que estão doentes, e Ele chega e diz: isso não é da vontade de Deus, não é da vontade do meu Pai, e Ele vai e cura essa pessoa. Jesus, Ele chega diante de famintos, e Ele multiplica os pães e os peixes, e Ele alimenta esses famintos, porque pessoas famintas não é da vontade do meu Pai. Ele chega diante de pessoas com espíritos malignos, oprimidas por espíritos maus, demônios, Satanás, e Ele fala: você está liberto pelo poder que há do Espírito Santo e pelo poder que eu recebo do meu Pai, porque não é da vontade do meu Pai que vocês vivam presos pelo maligno. E essas pessoas que recebem Jesus em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, eles estão cientes de todos esses milagres que havia acontecido com Jesus, e eles recebem Jesus dizendo: bendito é o Rei que vem em nome da paz, o Messias prometido. Mas Jesus tem um discernimento espiritual sobre essas palavras dessa multidão, que recebe Jesus ali em Jerusalém, e Ele diz: isso não vem do coração, não é uma convicção de fé desse povo. Esse povo é incrédulo. E isso mais tarde se confirma, quando essa mesma multidão, diante do julgamento de Jesus, começam a clamar: crucificam, crucificam, crucificam.
os fariseus e o povo que vivia em Jerusalém não tinha real fé, não tinha fé de fato em Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para ser o nosso Senhor e Salvador. A expectativa que eles tinham de Jesus era de que ele fosse um rei dos judeus, de que ele tomasse o poder de Roma e ele governasse sobre Jerusalém. Mas esse nunca foi o propósito do Pai para Jesus. E Jesus sabe disso, e quando ele olha para aquela situação em Jerusalém, ele diz: aqui está um povo incrédulo, um povo que não tem fé, de fato, no Messias, em mim, que sou o Salvador desse mundo. Como está a sua fé? Você crê de fato que o Espírito Santo habita em você? Você crê de fato que você tem um relacionamento profundo com Deus e que você pode fazer os mesmos atos que Jesus fez, ainda maiores, como o próprio Jesus falou lá no Evangelho? Ou você é um incrédulo e não crê que você pode viver na plenitude do Espírito, como Jesus nos mostrou nos Evangelhos? A gente viveu umas coisas muito interessantes alguns dias atrás, no acampamento de carnaval. Nós estávamos reunidos com alguns jovens lá, nessa chácara, nessa pousada, e nós fizemos uma dinâmica com os acampantes, onde eles tinham que colocar num papel coisas que eles achavam que tinham de qualidades, coisas boas do seu caráter, do seu comportamento, da sua vida social, e eles tinham que colocar isso numa folha. E aí foi muito legal ouvir o que os jovens estavam colocando ali naquelas folhas, e o que eles viam que eles tinham de bom, e que as pessoas também entendiam que eles tinham aquilo de bom. E aí um jovem colocou lá que ele era muito bom em dar ânimo para as outras pessoas, que ele conseguia transmitir alegria para as pessoas e fazer as pessoas ficarem animadas e felizes. Isso é bom, não é? Você quer ter um amigo assim, amém? E aí uma outra jovem colocou que ela é procurada pelas pessoas para receber conselhos, porque as pessoas confiam nela, ela é uma pessoa confiável, então as pessoas procuram ela para receber conselhos e direções a respeito das suas vidas pessoais. E aí a dinâmica continuava, e do outro lado da folha você tinha que colocar características ruins que você acreditava que você tinha, ou que as pessoas também olhavam para você e diziam que você tinha. E aí essas duas pessoas, essa primeira pessoa colocou do lado da sua fraqueza, ou da sua fragilidade, ou das coisas ruins que ela tinha em sua vida, ela coloca assim, que ela é uma pessoa deprimida e que sofre com problemas de depressão. Espera aí, mas você não disse que você é capaz de alegrar as outras pessoas e você sofre de angústia e depressão? A outra pessoa que colocou que é confiável, colocou no outro lado do papel: eu não consigo ter relacionamentos duradouros e saudáveis, eu não consigo ter amizades profundas. Espera aí, mas as pessoas não te procuram para receber conselhos e você não tem amizades e relacionamentos profundos e duradouros? E quando nós começamos a ministrar essas coisas ali naqueles jovens, Deus foi me dando essa palavra a respeito do propósito. E para entender exatamente como a gente vai errando o alvo, como a gente vai saindo do propósito pelo qual Deus nos criou, nós precisamos voltar lá para o Gênesis. Lá para o livro do Gênesis. Gênesis no capítulo de número 3. Deus nos conta a história do relato da queda da humanidade. A serpente, o mais astuto dos animais, chega até Eva, ali no jardim do Éden, e diz assim: vocês podem comer de todas as árvores? E ela diz: sim, nós podemos comer de todas as árvores, exceto a árvore do bem e do mal que fica aqui no jardim do Éden. Porque no dia que nós comermos, nós morreremos. A serpente fala assim: ah, é? Deus falou isso para você? Na verdade, o dia que você comer do fruto da árvore do bem e do mal, você vai ser como Deus, é por isso que Deus falou isso para você. Mas se a gente lê o capítulo de número 1, lá diz que Deus profere essas palavras a respeito da humanidade, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. Espera aí, eles já não eram como Deus?
A serpente usa justamente o que eles já eram e engana eles falando que eles não eram. Você percebe como as coisas acontecem na nossa vida? Esses jovens, eles receberam qualidades que o próprio Deus colocou na vida deles, no coração deles, mas de repente a serpente, o inimigo vem e diz: você não tem isso. Você não pode fazer isso. Você não consegue. Você é incapaz. As qualidades e as coisas boas que Deus dá a nós, o inimigo quer destruir, nos enganar, para que nós não usamos isso para a glória de Deus. Para que nós não usamos isso para o propósito eterno pelo qual Deus nos criou. E Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele percebe que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, se tornou essa cidade perdida no seu propósito. Em um outro momento do Evangelho, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis tê-la embaixo das minhas asas, como uma galinha tem os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas você me rejeitou. Deus leva o seu povo, a cidade de Jerusalém, a terra prometida, onde eles deveriam ser um exemplo para as nações, onde eles deveriam mandar os profetas para as nações, onde eles deveriam revelar a glória de Deus ao mundo. E o que acontece é exatamente o contrário. Eles matam os profetas. Eles não revelam a glória de Deus ao mundo. E quando Jesus chega diante de Jerusalém, ele chora, porque ele percebe quão distante o povo de Jerusalém está do propósito eterno de Deus. E esse choro relatado no texto que nós lemos, é um pranto em alta voz de Jesus, um choro quebrantado de desespero, ao ver quão alienados estavam o povo chamado povo de Deus, do propósito eterno do Pai. Eu fico pensando, se Deus olhar para a minha vida e para a sua vida, será que Ele tem esse mesmo choro? Se Ele olhar para a minha vida e para a sua vida, será que Ele tem esse mesmo sentimento ou essa mesma atitude? Ou será que eu e você estamos experimentando e vivendo na plenitude do Espírito Santo e cumprindo o propósito eterno pelo qual Deus nos criou? Eu queria chamar o Dorival. E aí, está de pé ainda, Dorival? Nosso irmão Dorival, ele vai vir aqui para contar um breve testemunho do que aconteceu com ele algum tempo atrás. Eu e ele estamos dando aula lá no curso de Gálatas. Se você não tem ainda um curso na escola dominical, venha com a gente. Fazer um merchan aqui, né, Dorival? E ele viveu uma experiência há pouco tempo atrás. E quando a gente estava bolando as matérias ali do curso, e como cada um ia pegar qual texto ali da carta de Gálatas, ele me contou esse testemunho, e eu queria que você prestasse atenção no testemunho que ele vai dar para você aqui nessa noite. Graça e paz, igreja. Amém? Graças a Deus. Há mais ou menos 1 ano e 9 meses atrás, eu estava aqui na igreja, eu estava treinando com nossos grupos de amigos, lá no salão social, no projeto que a gente tem aqui na igreja, de jiu-jitsu. E eu me lembro nesse dia, como se fosse hoje, eu estava treinando com o pessoal e de repente eu começo a passar mal, passo muito mal. E é uma dor muito intensa, uma dor terrível, uma dor aguda que eu estava sentindo no peito. E aí eu peço para me deitar, e aí o pessoal me coloca no canto ali, e o pessoal já começa a ficar todo preocupado, e eles percebem que a coisa começa a ficar séria, e eles chamam o resgate para vir me buscar. E aí daqui a pouco chega o resgate aqui na igreja, e eles me encaminharam para a Santa Casa, que é aqui bem pertinho. E chegando lá na Santa Casa, eu lembro só de ter descido da ambulância e me levaram para a área de emergência. E quando eu cheguei na área de emergência, eu me lembro de pouca coisa, porque rapidamente, coisa de 2, 3 minutos, muito pouco tempo, eu sofri uma parada cardíaca. Eu estava tendo um infarto do miocárdio, e eu nem sabia disso. E os médicos começaram ali o processo de ressuscitação,
e eu fiquei 6 minutos parado. E de repente eu volto, foi como um flash nos meus olhos, e eu volto e eu vejo os médicos em cima de mim, fazendo todo aquele procedimento, e eu todo assustado, e eu escutava o médico dizendo assim do lado, ele falava assim, descreve as sequelas, e o outro dizia assim, conversa com ele, aí começavam a conversar comigo, e eu começava a responder as perguntas, eu começava a dizer de onde eu vinha, eu tinha consciência de tudo, e aí eles respondiam para o médico, parece que não tem sequela, e o médico dizia, não é possível, tem que ter sequelas, e o outro perguntava, continua conversando, e conversava comigo, e falava, não tem sequelas nenhuma, e aí a sala ficou um silêncio, aí os médicos começaram a sair, e aí disseram, não vai precisar ser entubado, não vai precisar fazer esse procedimento, manda direto para a cirurgia. Aí eu fui para a cirurgia, e cheguei lá na cirurgia, fiquei ali pouco tempo, coisa de 20 minutos, já fizeram o procedimento que tinham que fazer ali na sala cirúrgica, e aí me mandaram para a UTI. Quando eu entrei na UTI, eu fiquei ali um tempo, eu lembro que era mais ou menos umas 11 horas da noite já, e aí eu me recordo que eu estava num leito que ficava bem de frente para um balcão onde os médicos ficavam ali, e eu lembro de um médico que ele estava sentado assim, e de repente ele olha para mim assim, mas ele não olha para mim, ele olha para o monitor que estava na minha cabeça assim, e ele levanta e ele fica olhando para aquele monitor, e ele vem na minha direção bem devagarzinho, e vem, e de repente ele para na frente, porque ele está assustado, e aí eu tenho uma segunda parada cardíaca nesse momento, e aí eles começam todo o processo de novo de ressuscitação, e de repente quando eu acordo de novo, tem um médico em cima de mim, fazendo massagem cardíaca, e eu todo apavorado. Daí eu estabilizei, os médicos me medicaram, e aí depois que já havia passado um tempo, ele chega do meu lado, começa a conversar comigo, e aí ele disse para mim assim, ele fala, é impressionante, você está lúcido, conversando comigo, você está consciente, depois de 2 paradas cardíacas, a impressão que se tem é que você só fechou e abriu os olhos, mais nada, isso é impossível, porque a partir de 4 minutos de parada cardíaca, as células neurais começam a morrer, e quando você volta, a partir de 4 minutos, você tinha que ter sequelas, você não podia estar tão bem assim. Ele não sabia que lá fora tinha uma igreja orando por mim. Ele disse para mim, você é um milagre, você aqui conversando comigo, você é um milagre, e você tem esse milagre para contar para as pessoas, conte esse milagre para as pessoas. Eu já sabia disso, mas nunca havia experimentado. Deus cuida da gente o tempo todo. Deus está o tempo todo cuidando de mim e de você. Às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu porque você está passando por alguma dificuldade. Você é um milagre desde o dia que você nasceu. Deus tem os melhores pensamentos para com você. E quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, eu não fui, eu estou aqui, tem um propósito, tem um propósito. Eu lembro na época, eu estava ensinando Romanos, e isso aconteceu em julho do ano passado, estávamos de férias. Eu disse, talvez o Senhor não me levou, porque Ele queria que eu completasse o livro de Romanos. Nós estávamos no meio do livro, mas o grande propósito que eu tenho certeza que eu tenho e que é seu também, é o propósito de glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Você não tem outro propósito a não ser esse. Deus tem que ser glorificado através da sua vida. Nós temos que ser testemunhas da glória de Deus. Quando as pessoas olham para a gente e nos conhecem, elas têm que dizer assim, existe um Deus no céu, porque eu te conheço. Não há outra explicação, se não houver um Deus. Nós estamos aqui com esse propósito. Deus seja glorificado através das nossas vidas. Eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei, mas isso não me interessa, já não estou mais preocupado com isso, porque eu tenho convicção de que todos os aspectos da minha vida estão firmes nas mãos do Senhor.
Se é para o arrebatamento da igreja, que eu sei que é iminente e é muito rápido, aleluia. Mas se for para a ressurreição, que seja feita a vontade de Deus, e que até lá, Deus possa ser glorificado através da minha vida. Amém. Glória a Deus. O que me chamou mais atenção quando o Dorival me contou esse testemunho, nesse dia que a gente estava conversando lá na minha sala, foi que primeiro o médico reconheceu que era impossível isso acontecer, ele voltar sem nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de sequela, voltar do jeito que ele voltou. E aí o próprio médico fala assim: olha, eu não sei se você crê em alguma coisa, mas você tem um propósito para cumprir ainda. E ele também me contou das 2 vezes em que ele teve essa parada cardíaca, em nenhum momento ele perdeu a sua consciência. Em nenhum momento ele perdeu a sua consciência. Ele falava que ele pensava assim: eu estou bem, eu estou aqui no hospital, eu estou sendo medicado, eu estou sendo tratado, está tudo bem, vai ficar tudo bem. De repente ele acordava, estava todo mundo lá em cima dele assim. C.S. Lewis, ele fala uma frase que eu queria deixar para o seu coração nessa noite. Ele diz assim: se todas as coisas que eu experimento na vida, na minha vida terrena, não conseguem me satisfazer plenamente, eu concluo que eu não fui criado apenas para esse mundo. Se todas as coisas que eu vivo nesse mundo não me satisfazem plenamente, logo eu chego à conclusão que eu não fui feito apenas para esse mundo. Como você tem vivido a sua vida? Preocupado apenas com coisas desse mundo? Ou você tem vivido preocupado com coisas eternas? Com coisas que nós receberemos na glória? Com coisas espirituais, coisas que Deus quer que a gente viva, acumulando tesouros nos céus? Para terminar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler o versículo de número 6. João 6, 37 ao 40. João capítulo de número 6, versículo 37 ao 40. Todo aquele que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aí. Como o mundo pode ver Jesus nos dias de hoje? Através da sua vida. Jesus fala que todo aquele que ver o Filho, Ele quer que herde a vida eterna. Todos aqueles que o Pai lhe der, Ele não os rejeitará de maneira nenhuma. Como eu e você temos vivido essa verdade espiritual? Como eu e você temos vivido esse propósito pelo qual Deus nos criou? Conta-se uma história de que na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, estava um grande conflito, uma grande guerra, muita morte, muito sangue. E o principal general do exército chegou até o presidente da época, que era Abraham Lincoln, e ele chega e diz assim: presidente, a coisa está feia lá nos campos de batalha. Muita morte, muito sangue. E eu espero que Deus esteja do nosso lado. E o que dizem que o presidente Abraham Lincoln respondeu para esse general
é que ele afirmou o seguinte: a questão não é se Deus está do nosso lado, mas é se a gente está do lado de Deus. Você tem vivido o propósito de Deus? Você tem batalhado as batalhas de Deus na sua vida? Você tem guerreado as guerras de Deus? Você tem vivido de maneira espiritual e sobrenatural no poder do Espírito Santo para revelar a glória de Deus ao mundo? Para que mais e mais pessoas cheguem e aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador e mudem, tenham sua vida salva e transformada por Cristo Jesus? É incrível a gente pensar que, eu ouvi esse estudo do pastor André Fernandes, que Jesus, ele foi carpinteiro, você se lembra? E na sua adolescência, na sua juventude, todos os dias Jesus pegava madeira, prego e martelo. Madeira, prego e martelo. Madeira, prego e martelo. E foi exatamente com madeira, prego e martelo que ele cumpriu o propósito eterno do Pai, por amor da minha vida e da sua vida. Talvez você esteja falando assim: pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim, do buraco que eu saí. Meu pai me dizia que não me amava, minha mãe me dizia que eu fui uma gravidez indesejada. Eu sei que Deus pode fazer e transformar a sua história para a glória dele, amém? Você crê nisso, amém? Uma vez eu estava conversando com uma jovem, ela chegou e falou assim: pastor, se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com as pessoas más? Por que Ele não acaba com o inferno? E aí, o que você responderia para essa jovem? E aí eu respondi para ela assim: sabe por que Deus não acaba com os maus e com o inferno? Porque aí Ele teria que acabar com a minha vida e com a sua vida. Mas lá em Colossenses, no capítulo 1, fala que Ele tanto nos ama, que Ele vai até o inferno, Ele vai para o reino das trevas e nos resgata do reino das trevas para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. É por isso que Deus não acaba com o inferno e com a maldade, porque Ele ainda tem esperança na gente. Ele ainda tem esperança na minha vida e na sua vida. O que Ele fala para a sua igreja? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Por que Ele diz isso? Porque Ele está incumbindo a igreja de ir lá para o inferno, resgatar as pessoas que estão oprimidas pelos malignos e levar para o reino da sua luz. Esse é o propósito pelo qual Deus criou a minha vida e a sua vida. E eu queria orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Não se distraia, se puder apagar as luzes, por favor. Quero orar com você. Talvez tenha pessoas aqui que estão vivendo sem propósito. Talvez tenha pessoas aqui que estão correndo atrás do vento, bens materiais, se entregando por outras pessoas. E não estão buscando a vontade de Deus para a sua vida, o propósito eterno pelo qual Deus nos criou. Quais têm sido as suas atitudes que vai refletir na eternidade com Deus? Que vai ecoar na eternidade? Que você vai chegar lá nos céus e vai dizer: valeu a pena. Deus, valeu a pena ter feito isso. Valeu a pena demais ter cumprido o teu propósito, Deus. Eu quero orar com você. Tem alguém que está nessa situação, que não
percebe que não está vivendo debaixo do propósito de Deus, levante sua mão, quero ver você. Pode levantar sua mão. Amém. Tem mais alguém? Levante sua mão, quero ver você. Amém, glória a Deus. Amém. Tem alguém na galeria? Amém, glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Amém. Pode abaixar sua mão. Você que levantou a sua mão, queria que você fizesse essa oração comigo. No seu banco mesmo, sentado aí. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu futuro. Eu quero cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou. Eu quero cumprir a Sua vontade, vivendo no poder do Espírito. Faça habitação no meu coração e faça a Tua obra em minha vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu quero apresentar as nossas vidas como igreja nessa noite. Pai, o Senhor mais do que ninguém conhece a nossa história. O Senhor mais do que ninguém conhece o nosso coração. O Senhor mais do que ninguém conhece o íntimo do nosso ser. Pai, o Senhor sabe do nosso desejo de não viver em vão, Pai. O Senhor sabe que a gente Te ama, Deus. O Senhor sabe que a gente quer cumprir a Tua vontade, Pai. Fortalece o nosso coração nessa hora, Deus. Fortalece a nossa fé, Deus. Fortalece a nossa missão, Pai. Nós queremos estar na Sua agenda, Deus, para as coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer aqui na cidade de Presidente Prudente, Deus. A gente quer fazer parte disso, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. Se o Senhor plantou essa igreja aqui há 90 anos, não foi à toa, Pai. E a cada ano, a gente quer cumprir a Tua vontade, Deus. O propósito pelo qual o Senhor nos plantou nessa cidade aqui, Deus. Revela isso a nós, Pai. Revela isso para a nossa igreja, para o nosso povo, para cada família. No individual, no coletivo, nas nossas células, Deus. Nos leva a viver na plenitude do Espírito Santo, Pai. Vivendo as mesmas obras que o Senhor viveu no Evangelho, Pai. Nós oramos assim, entregando isso a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.